Aleluia, amém? Assente-se, por favor. Glória a Deus, que bênção. Queridos, nós estamos na campanha. Hoje continuamos falando sobre a sabedoria de Deus, não é? Nosso tema hoje é a sabedoria e o entendimento para discernir o tempo. A sabedoria e o entendimento para discernir o tempo. Nessa palavra você vai ver o tanto que esse tema é importante para as nossas vidas. A palavra do Senhor nos fala em Eclesiastes capítulo 3, verso 1, algo que talvez você tenha ouvido, mas nós queremos repetir. Tudo tem um tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém? Em nome de Jesus, eu quero repetir esta palavra. Vai segurando aí no teu coração. Tudo tem um tempo determinado. Tudo tem um tempo determinado. Tudo tem uma hora certa. Não é verdade? É importante nós entendermos isso, porque muitas vezes nós estamos orando para algumas coisas que não estão na hora acontecer. Eu sei que às vezes nós vemos muitos os milagres de Deus, coisas sobrenaturais que Deus faz, e não precisa depender do tempo e da hora. Mas nós queremos ensinar você a ser uma pessoa que entende o valor do tempo e da hora certa, porque Deus é o Deus que criou o tempo, e Ele faz as coisas na hora certa. Se você olhar a natureza, por exemplo, a órbita, não é, da Terra, a órbita da Lua, as estrelas, as galáxias, elas se movimentam, não é desordenadamente, tem um tempo, tem a hora, tem o ciclo, não é? Nós temos, por exemplo, o ciclo das marés. Quem já ouviu falar do ciclo das marés? Né? Tem gente que estava lá vendo as marés esses dias aqui, né? Coisa maravilhosa, você vê o movimento das marés, o momento certo de você plantar determinadas culturas. Tem um tempo para um bebê ser gerado no ventre da mulher, de uma mãe, não é verdade? Então nós vemos que Deus é o Deus do tempo, Ele que criou o tempo. E é muito importante nós compreendermos que Deus faz as coisas na hora certa. A hora certa fala do momento que o tempo amadureceu, que os processos foram desenvolvidos, né? E concluiu-se o tempo. É a hora da colheita, por exemplo. Ninguém colhe antes da hora. Por quê? Porque está verde, não é? Então, tudo tem um tempo certo para acontecer. E nós precisamos entender isso para podermos discernir o tempo e colocarmos as nossas vidas em sintonia com o tempo de Deus para as nossas vidas. Quem pode dizer amém? Tem muita gente que vive se chocando com o tempo de Deus, não acerta o tempo de Deus, tromba com o tempo de Deus. E não tem nada melhor do que as coisas no tempo certo. E o tempo certo é o tempo de Deus para a sua vida. Aleluia! Nós cremos que Deus tem esse tempo para você. Eclesiastes, nesse mesmo capítulo 3, mas no verso 11, ele diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Olha que lindo! Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Então, quando as coisas estão no tempo certo, o que acontece? É lindo, é harmonioso, é belo, não é verdade? Quando a fruta amadureceu, é delicioso você desfrutar, você comer, mas enquanto está verde, está novo, é ruim, não é agradável. Não tem o mesmo sabor, não é doce da mesma maneira. Então é muito importante nós percebermos isso.
Sabermos, orarmos, discernirmos pelo tempo. Porque assim como o tempo certo, o tempo de Deus é uma bênção, acelerar as coisas, fazê-las fora de hora, acaba trazendo maldição. Você entende isso? Olha só que coisa importante nós estamos abrindo aqui. Talvez a falta de compreender isso seja motivo de muita tristeza, de muita dor, de muita destruição na vida do homem, na vida das pessoas. As coisas no tempo certo, o tempo de Deus, são uma bênção. Mas quando o homem tenta apressar o tempo, antecipar, acelerar as coisas, ele acaba fazendo as coisas fora de hora e trazendo maldição para a sua vida. Está amarrado em nome de Jesus, né? Mas vai estar melhor amarrado se você entender isso que nós estamos falando. Aí fica amarradinho mesmo, porque você não acelera o tempo, você não sai da sintonia do tempo de Deus. Você vive um processo completo, não é? Nós temos que aprender a esperar. É muito conhecido o caso de Sara, que não tendo um filho, arrumou uma mulher para gerar um filho para ela, Agar, e aquilo deu uma confusão. Quem conhece sabe, né? Até hoje, todo dia sai nos jornais essa confusão, no mundo inteiro é notícia, toda noite você vai assistir o noticiário, o fato do erro de Sara, trazendo para Abraão Agar, deu um problema que acompanha já há milênios. Então, as coisas no tempo certo são uma bênção. Você tem a discernir o tempo certo de Deus para os seus projetos, para os seus propósitos, para os seus alvos, sem querer antecipar, acelerar as coisas, porque acelerar as coisas traz maldição. Tempo certo, bênção. Tempo errado, acelerado, fora de hora, maldição. Quem está entendendo, diga amém. Eclesiastes ainda, capítulo 8, olha só a palavra de Deus. Diz assim: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. Eclesiastes, capítulo 8, verso 5. Talvez você não conheça essa palavra. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. Não é? Então está no tempo certo, está seguindo a orientação direitinho, não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. O coração do sábio determinará o tempo e o juízo. Ouça essa tradução que eu estou lendo para você. O finalzinho ali diz assim: o coração do sábio. Está falando do teu coração. Amém? Teu coração. Você é o sábio de Deus aqui. Você está aqui recebendo a unção da sabedoria. E você está recebendo palavras que vão te tornar mais sábia, mais sábio ainda. E a palavra diz aqui: o coração do sábio, escuta essa tradução que eu vou ler para você, conhece o tempo e o modo. O tempo e o modo. O que significa isso? O coração sábio, ele conhece a hora certa e a maneira de agir. Quem diz amém? Você diz amém aí também em casa? O coração do sábio conhece o tempo, a hora certa e o modo de agir, certo? A maneira certa dele proceder. Vamos para 1 Crônicas, capítulo 1. No livro de 1 Crônicas, capítulo 1, o rei Salomão havia sido consagrado rei. E ele então está lá numa cerimônia. E o que ele faz? No versículo 1, ele fala, a Bíblia fala que o Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele, e o engrandeceu.
na cerimônia de posse, quando ele está assumindo o governo, olha o que ele faz no verso 6. Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de bronze, que estava na tenda da congregação, e ele ofereceu sobre o altar 1000 holocaustos. Ele ofereceu sobre o altar 1000 holocaustos. Verso 7. Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. Oh, glória a Deus! Quantos querem ouvir essa palavra aqui? Já pensou? Foi maravilhoso demais. Salomão, queridos, lá na frente a gente sabe que ele teve uns tropeços, né? Que ele se perdeu. Mas Salomão começou muito bem. Essa é a maneira que nós temos que começar todas as coisas, todos os ciclos, né? É com esse coração. Eu li lá em Eclesiastes 8:5 que o coração do sábio conhece o tempo e o modo. E Salomão soube reconhecer o tempo. Era o tempo de Deus para a sua vida. Ele foi ungido rei, ele tomou posse. Mas olha a forma como ele toma posse. Ele faz um sacrifício que eu nunca ouvi falar, tantos holocaustos como esse. Mesmo para um rei, isso foi um estrondo, não é? Ele fez uma oferta estrondosa. A Bíblia diz aqui no final do verso 6 que ele ofereceu 1000 holocaustos, não é? Isso naquela cultura era algo assim fantástico, maravilhoso, que impressionou. Como que ele ofertou tanto para Deus? E isso agradou a Deus. Você acha que isso agradou a Deus ou não? Basta ver o verso 7. Naquela mesma noite, Deus apareceu para ele e falou: o que queres? Pede o que você quer que eu faça. Pede o que você quer que eu te dê. Então você percebe que o coração do sábio, ele discerne, ele conhece o tempo e o modo. Você saber que você está no tempo de Deus para a sua vida, para agir, para começar, para trabalhar, para servir ao Senhor, para fazer a obra de Deus, para evangelizar, para abrir a sua célula, para orar pela sua família, para você ofertar ao Senhor, para você fazer a obra de Deus, para você dar novos passos profissionais, a hora certa para você iniciar um relacionamento ou concluir um relacionamento, a hora certa e o modo, a forma como você faz, não é de qualquer forma. Salomão ele fez o que fez de uma forma temente, demonstrando todo o temor, todo o valor que Deus tinha para ele, todo o respeito que Salomão tinha para com Deus. Ele reconhecia que dependia do favor de Deus, da graça de Deus. Ele se sentia pequeno, incapaz, ele não estava confiando na sua própria força. Então o coração do sábio, o que ele faz? Ele conhece o tempo e o modo, a forma. Às vezes as pessoas erram no tempo e às vezes as pessoas erram na forma de agir, de proceder, o modo de proceder. Está na hora certa, mas está procedendo mal, está agindo mal, com incredulidade, com impureza, não é? com desobediência, com pecado, não é? Então essas coisas muitas vezes inviabilizam o mover de Deus. Salomão agradou tanto ao Senhor que ele apareceu na vida de Salomão e disse: pede-me o que queres que eu te dê. No tempo certo e da forma certa, você vai ter o favor de Deus na sua vida. Foi isso que Salomão encontrou. Porque quando Deus diz aqui: pede-me o que queres que eu te dê, isso é sinônimo de favor. Repita comigo: favor.
Quantos querem o favor de Deus na sua vida? Não é? Pede-me. Deus falou a Salomão, o que você quer? O que você está precisando? O que você quer que eu te faça? E melhor ainda foi a resposta de Salomão. Você vê que era um homem que estava no tempo e na forma certa. Lá no verso 10 e 11, do verso 10 ao 12, ele diz o seguinte. Aí Salomão vai falar o que ele quer. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me. Olha o modo. Salomão estava preocupado com a forma. Ele pediu sabedoria para saber como se conduzir diante do povo que ele ia governar. Pois quem poderia julgar este grande povo? 11. Disse Deus a Salomão. Ó Deus outra vez respondendo, falando com Salomão. Porque foi este o desejo do teu coração. Qual foi? Sabedoria, né? E não pediste riqueza, bens ou honra, nem a morte dos teus inimigos, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. 12. Sabedoria e conhecimento são dados a ti. E mais, te darei riquezas e bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá igual. Aleluia! Meu Pai, que bênção! Né? Então, Deus deu a Salomão o que ele pediu, mas foi tão certo, era tão tempo de Deus, e era tão acertada a forma como Salomão estava se relacionando com Deus, se comportando diante de Deus. Deus se agradou tanto que Deus não deu só o que Salomão pediu, mas deu o que ele pediu e acrescentou muitas outras coisas mais que quase todo mundo pede. Oh, querido, eu quero propor uma coisa para você essa noite. Você que está aqui, você que está em casa, você que vai nos assistir, quem sabe em outro momento. Quero propor para você, que muitas vezes as pessoas não recebem o que pede, nem o que pede, né? Talvez a história de muitos é: meu Deus, eu não recebo o que eu peço, eu não alcanço o que eu busco. Mas se você entender a unção dessa palavra e começar a meditar sobre isso, Deus não vai dar a você só o que você está te pedindo, Ele vai ultrapassar o seu pedido de oração. Quem diz glória a Deus? Oh, glória a Deus! Que o Senhor ultrapasse, não é? O seu pedido de oração, o seu alvo. Você colocou no altar a chave, colocou no altar os documentos, as fotografias, as roupas dos familiares, não é? A carteira de trabalho, talvez as dívidas, sei lá, o que você colocou no altar, a aliança, você colocou no altar do Senhor. Que na sua vida aconteça a experiência de Salomão, que Deus não apenas ouviu o que ele pediu, mas concedeu além, ultrapassou. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Isso é a unção da sabedoria, nos ajudando a discernir o tempo de Deus para as nossas vidas. Quando chega o tempo de Deus na sua vida e você se comporta, o seu modo de agir é condizente, compatível com a palavra de Deus, então você vai experimentar essa avalanche de bênçãos na sua vida. Tudo que estava retido vai vir abundantemente. Quem diz amém? Aleluia, glória a Deus. Agora, eu falei lá em Eclesiastes 8:5 que o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Agora, a primeira coisa para nós alcançarmos a sabedoria, para nós alcançarmos o coração sábio, é ter um coração ensinável. Talvez você está aqui nos assistindo, você está nos vendo, fala: puxa vida, eu quero essa sabedoria. Meu Deus, como é que faz? Aonde que compra? Onde que vende? Eu quero comprar logo 1 quilo, 10 quilos de sabedoria, uma tonelada.
Amém, queridos? Eu preciso muito dessa sabedoria. Sabedoria é bom demais, é bênção demais. Onde compra? Como que vende? Como é que eu posso alcançar? E eu quero que você veja aqui, a primeira coisa para alguém adquirir sabedoria é ter um coração ensinável. Um coração ensinável. Sabe por que muitas vezes o tempo de Deus não chega, né? E Deus, ao invés de ultrapassar o que nós pedimos, fazer além, não faz nem o que nós pedimos. Sabe por quê? Porque falta em nós um coração ensinável. Repita comigo: coração ensinável. Coração ensinável é um coração disposto a aprender. Se você for olhar na Bíblia, você vai ver como os homens de Deus se dirigiam a Deus da forma certa. Eu não falei que tem uma forma certa, né? O tempo e o modo. O coração do sábio, ele discerne, ele conhece o tempo e o modo. E um dos modos é você ter um coração ensinável, disposto a aprender. Vai ler os Salmos. Vai ver, você sabe que os Salmos, tem Salmos de Davi, tem de Asaf, tem de Jedutum, tem Salmo de Moisés. Várias vezes nos Salmos, sabe o que eles estão falando? Eles estão orando lá, você vai ver assim: ensina-me isso, ensina-me aquilo. Olha só, se você tiver com a caneta aí, não vai dar para mim ler tudo, mas depois você vai ver. Salmo 27:11, por exemplo, a palavra do Senhor diz assim: ensina-me o teu caminho, Senhor, conduze-me por uma vereda segura, por causa dos meus inimigos. Olha que lindo, que coisa maravilhosa. Ensina-me. Essa palavra é chave. Demonstra o coração ensinável que a pessoa tem. O coração de alguém que sabe que precisa aprender. Um dos nossos problemas é que nós achamos que sabemos tudo. A gente acha que sabe demais. Ou aprende um pouquinho, já se acha um sabe tudo. Não precisa mais de Deus, não precisa mais de ninguém, da ajuda do seu líder, do seu pastor. Não precisa mais vir aos cultos. Não é verdade? Eu quero chamar você que está ficando em casa para vir participar conosco de novo os cultos de terça-feira, né? E domingo também, voltar a participar, né? Nós estamos falando ali sobre discernir o tempo, e um dos tempos que nós estamos discernir é o tempo de voltar para a casa de Deus. Quem pode dizer amém? Tem muita gente que foi para casa e ficou em casa. Não é tempo mais de Deus de você ficar em casa, querido. Só fica em casa quem quer, quem está acomodado, quem está com preguiça, quem está com moleza, quem está com desculpa. Esse não é mais o tempo de ficar em casa. Nós vamos para todos os lugares. Por que nós não vamos para a casa de Deus? Não é verdade? Então você que está nos assistindo, quando você encontrar alguns irmãos, você sentir alguns irmãos, fala: assiste a palavra do bispo de terça-feira, que ele tem uma bênção para você. É uma palavra abençoada para você ouvir. Você que está só em casa, não sai de casa, não vem para os cultos mais, não vem domingo, não vem terça, não vem no arena. O que aconteceu? Não é tempo para isso, né? E nós precisamos, para aprender a sabedoria, então, ter um coração ensinável. Um coração ensinável. Quanto mais nós pedimos instrução para Deus, mais nós entendemos como funciona o coração dele. Sabia? Quanto mais você pede para Deus te dar instrução, mas você vai conhecer como é que é o mecanismo do coração de Deus, como é que o coração de Deus funciona. Salomão entendeu o coração de Deus. Não é à toa que Deus apareceu para ele e falou: me conta o que você quer. Essa é a palavra que todo mundo quer ouvir. Deus falando: me conta o que quer que eu te faça. Mas para isso, Salomão demonstra que ele conheceu o coração de Deus. Ele
conheceu como é que funcionava o coração de Deus. Então ele foi ali, fez aquele sacrifício aparentemente exagerado. Mesmo para aqueles tempos, foi fora de série. Ele fez algo extraordinário, fora do comum, né? E aquilo agradou o coração de Deus. Sabe, queridos, que o Espírito Santo esteja conduzindo você a um estilo de vida que você também vai agradar o coração de Deus. Amém? Não é maravilhoso? Esse é o propósito, é isso que Deus quer. Então, primeira coisa para adquirir um coração sábio, né, é ser uma pessoa ensinável. Você deixa Deus te ensinar? Você deixa as pessoas te ensinar? Você procura o ensino? Você está aberto para aprender? Você deseja aprender? Não é? Então no Salmo 27:11 que eu falei, o Salmo 86:11 também, o Salmo 119:33, Salmo 143, verso 10, todos são versos da palavra que começam assim: ensina-me, ensina-me, ensina-me isso, ensina-me aquilo. Ensina-me aquilo. Quer dizer, mostra o coração de alguém que quer aprender. Este é o coração ensinável. Aleluia, glória a Deus. Não é maravilhoso? E a segunda coisa que nós precisamos para poder alcançar um coração ensinável, Salmo 90, verso 12. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 90, verso 12, diz assim: ensina-nos a contar os dias, para que o nosso coração alcance sabedoria, ou para que alcancemos um coração sábio. Como que a pessoa alcança um coração sábio? Como que a Bíblia fala? Como é que a Bíblia fala que nós podemos adquirir um coração sábio? Primeiro é quando a gente se torna ensinável. Ser pessoa que não é o sabichão, que já sabe de tudo, que não precisa mais ouvir, não precisa mais ir no culto, não precisa mais orar, né? Não precisa mais, né? Tá muito alto, não é verdade? Esse foi o problema da segunda parte da vida de Salomão, que começou tão bem, né? Mas não vamos falar sobre isso hoje. A segunda coisa para alguém poder adquirir um coração sábio está no Salmo 90, 12. Quando ele diz, ele começa dizendo lá, ó, ensina-nos. Está vendo? É isso que eu chamo a sua atenção. Quando você for ler a Bíblia, preste atenção quantas vezes, especialmente nos Salmos, aparece a palavra ensina-nos, ensina-me. Por quê? Isso revela o coração de alguém que quer aprender de Deus, não é? Quer ser corrigido, quer ser orientado, quer ser guiado, conduzido. E isso leva a uma posição de agradar ao Senhor. E o segundo motivo que eu falei é justamente o Salmo 92. Ensina-nos a contar os nossos dias. Contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. O que significa isso? Eu quero que você enfatize agora a primeira parte do verso, onde ele diz: ensina-me, ensina-nos a contar os nossos dias. O que significa contar os dias? Alguém que conta os dias é alguém que os aproveita muito bem, que não os desperdiça. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Alguém que diz: ensina-nos a contar. Sabe a pessoa que está marcando na folhinha? Dia tal, às vezes está chegando o dia do aniversário, está faltando 40 dias, 45 dias para voltar para casa, né, Cícero? Vai marcando. Mas vamos supor que eu me perca, que eu me desorganize. Esqueci de marcar o X, hoje passou em branco. Não é verdade? Então, o que acontece? O que é contar os dias? É não desperdiçar o tempo.
A vida hoje está organizada, o mundo hoje, redes sociais, todas essas coisas, estão muito programadas, projetadas para levar as pessoas a viver um estilo de vida que o tempo é altamente desperdiçado. Quem entende o que eu estou falando? É verdade ou não é? As pessoas desperdiçam muito tempo nas redes sociais, nas brincadeiras, nos joguinhos e tal, vai passando o tempo no bate-papo, coisas fúteis, nas séries assim infindáveis, né? Coisa assim que foge do controle. Então o que acontece? O salmista ele fala: ensina-nos a contar o tempo. Eu não quero desperdiçar o meu tempo. Inclusive, eu não quero desperdiçar o meu tempo com sentimentos que eu não tenho que ter, com ódio das pessoas, perdendo tempo amargurado com fulano, ressentido com ciclano, né? A vida está passando e aquele sentimento está te roubando. Então, para adquirir sabedoria, é justamente o Salmo 90:12. Ensina-nos a contar o que? Os nossos dias, para não desperdiçarmos, não é? Quando nós obedecemos a Deus, nós estamos contando os dias. Quando nós estamos atentos às orientações do Senhor, está sendo bem aproveitado o seu tempo. Você está aproveitando todo o seu tempo para obedecer a Deus, servir a Deus, fazer a vontade do Senhor, eliminar da sua vida tudo o que não agrada a Ele, não é verdade? Então isso é contar o tempo também, é não desperdiçar. Por quê? Porque quem desperdiça o tempo perde o propósito. Nós não começamos em Eclesiastes capítulo 3, verso 1, dizendo que tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo o propósito. Agora, se eu desperdiço o tempo que era para tal propósito é perdido e o propósito não se cumpre. Quem está entendendo? Não é? Isso é muito importante. Isso é muito importante a gente entender. Aquele verso de Eclesiastes 3, ainda no versículo 11, diz: tudo fez Deus formoso no devido tempo. Mas se a pessoa desperdiça o tempo, não sabe contar o tempo, o que acontece? O propósito não se cumpre. E ao invés das coisas serem formosas, belas, não é? Os ciclos se completarem com a sua devida colheita, com os devidos resultados de cada processo, não é? De cada como é que fala? Girando órbita, né? Você tem uma órbita, tem um tempo para tudo. Mas se o tempo foi desperdiçado, se não houve sabedoria para discernir o tempo, não posso cumprir. Mas a minha oração essa noite é que você tenha sido altamente tocado por essa palavra e seja uma pessoa que, como Salomão, soube discernir o tempo e o modo, o tempo de Deus e a forma certa do meu agir. Aí o propósito de Deus se cumpre nas nossas vidas. Amém? Eu creio nisso. Que nós temos um Deus que deseja cumprir os propósitos da palavra, das promessas dele para cada um dos seus filhos. Amém? Vamos ficar em pé, quem está aqui ou na sua casa, feche teus olhos. Vamos orar ao Senhor, vamos falar com Deus. Nós precisamos de sabedoria para discernir o tempo certo, o tempo de Deus, porque as coisas não acontecem fora do tempo. Tudo que está no tempo é bênção, mas o que é apressado, acelerado, fora do tempo, pode ser destrutivo. Não aceite isso. Então coloque o seu coração em sintonia, em sincronia com a palavra, com o Espírito de Deus. Que o Senhor possa te visitar esta noite e que você pare de desperdiçar o tempo, que você não use mal o seu tempo,
O tempo, por exemplo, de estar na casa de Deus, como eu exemplifiquei, que você esteja na casa de Deus mesmo, presente, né? Que você tenha discernimento quanto ao modo, tem um modo, a forma. Salomão agradou profundamente a Deus, tanto que ele lhe respondeu: pede-me o que queres que eu te faça. Oh, meu Pai, é tudo que você quer ouvir, tudo que você deseja, é o sim, é a resposta, é a confirmação de Deus. Mas para isso, Salomão discerniu o tempo e o modo. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor. Esta noite nós te adoramos, Deus, porque Tu és o Senhor do tempo. E o Senhor nos deu um tempo determinado para todas as coisas. Tempo para cada propósito, Senhor. Ajuda-nos a discernir o tempo. E, Senhor, andarmos em sincronia contigo, com a Tua palavra, com o Teu Espírito Santo. E que chegue na vida deste Teu Filho a hora, o dia, a semana, o mês, onde ele vai ver, como Salomão viu, a pergunta do Senhor, a proposta para Salomão: pede-me o que queres que eu te dê. Senhor, teus filhos estão fazendo pedidos aqui, estão pedindo pela família, estão pedindo pelas finanças, estão pedindo pela saúde, estão pedindo pelos relacionamentos, estão pedindo pela vida espiritual. Senhor, conduza-os a se encaixar no tempo de Deus, no modo de Deus, com, Senhor, humildade, com o coração ensinável e sem desperdiçar o tempo que o Senhor lhes deu. Aproveite o tempo que se chama hoje para servir ao Senhor, para viver em fidelidade, em aliança com Ele, porque Ele vai honrar e abençoar. Abençoa, Pai, cada um dos teus filhos, que eles recebam a bênção, a unção, a força, a vitória, o milagre, a saúde, a porta aberta, a reconciliação, meu Pai, a restauração, a libertação. Derrama sobre os teus filhos, ó Pai, e em nome de Jesus possam crescer na de Deus, discernindo o tempo que o Senhor nos concedeu, em nome de Jesus. Amém? Quando se diz eu recebo essa palavra, tomo posse para a minha vida, amém? Vou fazer essas duas coisas, que são ter um coração ensinável sempre, sempre pronto para aprender, e nunca desperdiçando o tempo precioso que o Senhor nos concedeu. Amém? Quero dar a oportunidade para você que deseje essa noite fazer a sua oferta, trazer a sua contribuição. Se alguém desejar participar, levante a sua mão aqui na igreja ou na sua casa. Use os dados que estão na sua tela, tanto o número de conta bancária como nosso WhatsApp, para você entrar em contato e fazer a oferta que você deseja fazer, a contribuição que você deseja fazer. Vamos orar por isso também. Senhor, nós abençoamos cada semente, cada oferta que os teus filhos estão semeando para um ciclo de vitórias, para um tempo abençoado de frutificação. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abra essas portas, que o Senhor lhes faça prosperar, rompam-se todos os limites e que eles possam receber não apenas o que pediram, mas que o Senhor vá além, em bênçãos nas suas vidas, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Espero você no nosso próximo culto. Vem estar conosco no Arena. No domingo não fique mais em casa, tá? Acabou essa história de fique em casa, tá bom? E terça-feira venha também. Nós estamos aqui presencialmente na campanha. Vai ser uma bênção.
Deus te abençoe. Uma ótima semana. Em nome de Jesus.